Boa noite a todos. Que essas vibrações de paz permaneçam em nossos corações. O Mateus fez uma leitura para nós antes de começarmos essa parte, intitulado O Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. E nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, quando Kardec pergunta aos espíritos de luzes por que indício se pode reconhecer em um homem de progresso, em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. A resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos nós que estamos aqui já sabemos que nós não somos um corpo, né? Nós estamos num corpo e que existe uma vida no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Nós precisamos aliar a esta questão uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 621, para entendermos melhor, porque quando ele diz que nós vamos demonstrar a nossa elevação praticando as leis de Deus, aonde estão essas leis de Deus? E Kardec então pergunta, na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde estão as leis de Deus? Estão escritas na nossa consciência. Então já nós não podemos alegar que nós não sabíamos, né? Claro que há toda uma questão que nós precisamos entender. Quando Deus nos criou simples e ignorante, colocou em cada ser estas leis e que nós vamos compreendendo-as melhor de acordo com as múltiplas reencarnações que vamos efetuando na Terra ou fora dela, né? Buscando desenvolver tanto a inteligência quanto a inteligência para melhor entender estas leis espirituais, estas leis da natureza. Então, todos nós estamos fadados à lei de progresso. Criados simples e ignorantes, vamos fazendo a nossa caminhada, porque a nossa meta é atingirmos a perfeição relativa, já que a perfeição absoluta só a Deus comporta, né? No estágio que nós estamos hoje, vivendo num planeta de provas e expiações, então o nosso estágio é de espíritos imperfeitos. E nesta caminhada, nesta meta que nós estamos efetuando, nós vamos atingir no futuro a qualificação de espíritos bondosos, para mais adiante, muito adiante, um dia sermos espíritos puros. E assim estaremos cumprindo com essa trajetória da perfeição relativa, né? Mas para podermos desenvolver essa perfeição, nós vamos recorrer novamente ao Livro dos Espíritos na questão 919, que nos dará elucidações de como fazer, de como buscar. A pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E nós vamos adiante um pouquinho na letra A, que diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma.
aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Grande força adquiria para aperfeiçoar-se, porque, crede-me, Deus o assistiria. E segue adiante esta explicação, que ela é assinada pelo Espírito de Santo Agostinho. Então, para nós avançarmos nessa nossa caminhada, atingirmos a meta de sermos um dia espíritos bons e espíritos puros, nós precisamos partir do princípio de que nós não estamos ainda nos conhecendo. Então, nós precisamos nos conhecer. E Santo Agostinho nos dá a lição de como fazer. Então, à medida que nós vamos escutando a nossa consciência, analisando os nossos acertos e os nossos erros cada dia, sim, nós precisamos fazer isso todos os dias, como Santo Agostinho bem nos alerta. Antes de dormir, colocando a cabeça no travesseiro, vamos nos perguntar: o que eu fiz hoje de certo? O que eu poderia ter feito melhor? Que atitude eu poderia ter tomado diante daquela situação? E assim nós vamos percebendo no que nós precisamos mudar e vamos desenvolvendo as qualidades do homem de bem. Nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, o Mateus fez a leitura, e nós vamos aqui colocar as qualidades do homem de bem e vamos fazer questionamentos em relação a essas qualidades. Por exemplo, as qualidades do homem de bem: fé em Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. A partir dessas qualidades, vamos então nos questionar diante de alguns desafios que a vida nos coloca. Nós aprendemos que nós estamos, como sendo espíritos imperfeitos, nós estamos em provas e expiações. Sim, estamos. Mas também, para amenizar um pouquinho, nós podemos dizer que nós estamos nos colocando diante de desafios todos os dias, né? Então, o primeiro: se aprovesse Deus a chamar-nos agora, nesta noite, neste momento, a entrar no mundo dos espíritos, aonde nada é oculto, nós teríamos de temer o olhar de alguém? Enquanto estamos aqui na Terra, a gente chama de máscara. Ninguém lê os nossos pensamentos, ninguém sabe o que nós fazemos às ocultas. Mas para os espíritos, não há o que esconder. Então, se a gente tivesse que retornar hoje para a pátria espiritual, será que nós sentiríamos vergonha diante do olhar do nosso mentor? Pelas atitudes que a gente fez? Segundo, depositamos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria? Realmente nós depositamos esta fé em Deus? Se nós assim o fazemos, isto significa confiança. Mas aí a gente tem que se questionar, diante desses desafios, será que realmente nós temos esta fé em Deus? Na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça? Vamos pensar. Nós cremos no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais? Sabemos que nós não somos matéria, que estamos aqui de passagem, que nós viemos para adquirir virtudes que nos faltam. E se realmente agora, nesta encarnação, nós estamos colocando esses bens espirituais acima das coisas terrenas, isso significa esperança. Esperança de dias melhores, né?
aceitamos as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo-as como provas e expiações? É muito interessante porque a gente sempre antes, quando nós chegamos na casa, a gente faz uma abertura que é para o atendimento fraterno. E nessas leituras sempre vem fechar com alguma coisa das palestras que acontece, né? Então, geralmente, e nós espíritas somos campeões em fazer isso. A gente terminou a leitura lá e só se olhamos assim, ó, nada é desconhecido. Porque quando começa a acontecer essas vicissitudes, o que a gente costuma fazer? Mas eu estou no espiritismo e tudo de ruim está me acontecendo. As coisas estão dando tudo errado. Por quê? Daí a gente vai se autoanalisar novamente e vai ver que o espiritismo não está na nossa vida para que nós buscamos o conhecimento e passamos a modificar o nosso comportamento e não para tirar o fardo dos nossos ombros. Porque os nossos compromissos com o passado, que podemos chamar de débitos, sim, esses nós temos que resolvê-los. E quanto antes resolvê-los, melhor será para nós. Então, se nós aceitamos essas vicissitudes da vida sem reclamar, nós estamos usando de resignação, que é uma das qualidades do homem de bem, né? Mas a resignação, ela está de igual valor com a obediência. E as duas caminham juntos. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, eu uso a razão para aceitar aquilo que eu não posso mudar, porque eu assim fiz por merecer. E eu uso o coração aceitando de uma forma pacífica esta situação que não pode ser mudada ainda, até eu não resolver corrigir essa determinada situação, né? Então, ambas são forças ativas, porque leva com que nós analisamos essas dificuldades sem muito peso, sem achar que este fardo está pesado demais. E assim nós não nos lamentamos e nem acusamos ninguém. E nós, estamos doando doses abundantes de caridade, de amor ao próximo? Estamos retribuindo o mal com o bem? Se assim nós já estamos fazendo, isto se chama beneficência. Que bom, né? Que nós já estamos fazendo. Mas vamos adiante para a gente entender um pouquinho melhor o que é fazer o bem pelo bem. Tomar a defesa do fraco contra o forte, que também é uma beneficência, né? Amar os inimigos, que Jesus nos trouxe este mandamento, né? E amar os inimigos, o Espiritismo também vem nos fazer entender que não é ter uma afeição como aquela que nós temos com os nossos amigos, com os nossos mais chegados, porque não está na natureza, mas com relação aos inimigos, nós devemos retribuir o mal que nos tenha feito com o bem, não guardando ódio, nem rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes todo o mal que nos fizeram. E também vai além, experimentando alegria quando estas pessoas têm um grande benefício ou estão se dando bem na vida, como a gente costuma dizer, e não nos sentir inferiores ou com inveja de dizer, aquela criatura me fez tanto mal e agora está se dando muito bem na vida. Não, nós temos que ter uma outra postura, é ficar felizes porque o nosso irmão também está conseguindo alcançar objetivos mais sadios e mais importantes para a sua vida, né? Então, sempre fazer o bem, retribuir com o bem o mal que se haja recebido nesta encarnação. E isto se chama humildade. E será que nós pensamos nos outros antes de pensar em nós mesmos? Se nós pensamos nos outros, encontrando satisfação nos serviços que prestamos,
Fizemos por amor, por solidariedade, fizemos porque gostamos de fazer, gostamos de ajudar. Daí nós poderemos sim dizer que nós estamos sendo solidários. Ser solidários também é ser bons, humanos, benevolente para com todos, sem distinção de raças ou de crenças, que também podemos dizer que isto é fraternidade. Em relação àquilo que a nossa irmã colocou aqui, a Nara, sobre o lixo, está na hora também de a gente acordar para esta questão social. O planeta é de nossa responsabilidade mantermos limpo, conservando sem tantos lixos, sem tantas sujeiras que correm pelos rios, e depois, quando vem a chuvarada, nós temos as enchentes. Não estamos respeitando, não estamos dando o devido respeito ao planeta que nos abriga e que nós teremos que voltar aqui tantas outras vezes, que também está inserido não só na lei de fraternidade com aquelas criaturas, de benevolência com aquelas criaturas que trabalham lá, mas também na lei de justiça. Esta lei também está inserida nisto. Sabemos respeitar todas as convicções sinceras, sem lançar anátemas aos que não pensam como nós? Ou a gente gosta de provocar uma discussão, né? Querendo sempre ter razão? Vamos analisar. Se nós já conseguimos respeitar todas as convicções, isso se chama alteridade, que é uma das qualidades do homem de bem. Em todas as circunstâncias da vida, nós temos que tomar por guia a caridade. A caridade da esmola é a mais fácil que nós podemos fazer. Mas existe uma caridade que é bem mais meritória e que às vezes exige de nós um esforço muito grande, que é a de perdoar todas as criaturas que Deus colocou em nosso caminho e que elas estão ali para nos testar muitas vezes, para nos mostrar os defeitos que ainda temos. Então, a caridade mais meritória é de sabermos perdoar estes nossos irmãos, que muitas vezes estão dentro da nossa família, no círculo de amizades, no local de trabalho, no meio social, enfim, esses que cruzam pela nossa vida. Então, perdoar todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Isto é perdão. Ser indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Quem de nós não quer que o outro seja indulgente com os nossos erros? Todos nós queremos, né? Não evidenciar os defeitos alheios e procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. Se nós conseguirmos ver no outro somente qualidades, ou como não existe só qualidades pelas nossas imperfeições ainda, mas deixar esses defeitos sem os ressaltar, isso se chama compreensão. Nós estamos sendo compreensivos, porque nós também precisamos de compreensão. A censura lançada à conduta a outrem pode ser por dois motivos. Ou para reprimir o mal, que daí seria meritória, ou para desacreditar a pessoa cujos atos se critica, que na maioria das vezes é para desacreditar. Porque ainda a nossa linguinha gosta de uma fofoquinha, né? Gosta de enxergar as coisas erradas que tem no outro. Mas estamos a caminho. Outra busca para conquistar esse homem de bem. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente por combatê-las. Isto é perseverança. Não desistir. Hoje fiz um propósito, eu não vou mais repetir aquela minha atitude com aquela pessoa. Mas chegou na hora, não aguentei.
Ah, daí eu vou desistir. Não, nós não podemos desistir. Nós temos que ser perseverante. E aproveitar todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso nos outros, e isto se chama bondade. Se tivermos riqueza nas nossas mãos, não nos envaideçamos, porque sabemos que são empréstimos de Deus para bem dirigir esses bens em favor do outro, proporcionando emprego, proporcionando trabalho, melhor dizendo. Emprego é uma palavra que é muito mal utilizada, né? Proporcionando trabalho para os nossos irmãos, né? E isto se chama humildade. Se nós formos superior no comando, somos chefes, vamos tratar os nossos subalternos com bondade e benevolência, vendo todos como irmãos. E isto se chama também humildade. Se subordinados somos, precisamos trabalhar, tem um chefe, né? Vamos compreender que nós precisamos cumprir com os nossos deveres de trabalhadores, se empenhar ao máximo, cumpri-los de bom grado, isto é dedicação. E finalmente, vamos respeitar a todos os direitos que as leis da natureza concedem a todos nós, seres humanos, e assim nós estaremos praticando o amor. E como diz a leitura do Evangelho que o Mateus fez, estas ainda não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próxima dos demais. Daí a gente se assusta, né? Ah, mas meu Deus, eu não consigo fazer a metade de todas essas qualidades. Não. No esforço, nós estamos sim caminhando para isto, porque nós estamos ligados à lei de progresso. Mais cedo ou mais tarde, todos nós atingiremos a essa categoria chamada homens de bem. Estamos caminhando sim, para um dia sermos espíritos bondosos, para um dia ser aquelas criaturas que fazem o bem toda hora, e não em momentos especiais. O que muitas vezes acontece conosco é que nós achamos que caridade é fazer algo muito grandioso, onde tenha destaque da mídia, ou que as pessoas fiquem sabendo. Não, não é isso. Fazer caridade é ajudar alguém a atravessar a rua, é emprestar o ouvido para ouvir as pessoas que às vezes estão muito aflitas. Nós vivemos momentos muito difíceis, muitas pessoas doentes e que precisam desabafar. Isso também é caridade. Um olhar compassivo, uma palavra amiga, dedicar alguns minutos em favor do outro. É nas pequenas coisas que nós vamos aprendendo a exercer essas qualidades do homem de bem. E se nós não fôssemos capazes de realizar, de buscar essas qualidades, Jesus não teria trazido todas essas lições que ele nos trouxe. Porque as leis já estavam incutidas na nossa consciência, mas ele veio nos relembrar mais uma vez, porque antes os profetas já vieram. Sempre de tempos em tempos, Deus tem enviado espíritos mais evoluídos para ajudar a humanidade a progredir. E Jesus, que foi o maior de todos, veio sim nos relembrar e também trazer novos conhecimentos, porque nós estávamos aptos a receber. Então ele vem quebrar, porque no tempo de Moisés era amar os inimigos, era fora de cogitação. E Jesus vem dizer, não, nós temos que amar os nossos inimigos, porque é fácil amar um amigo. O mais difícil é amar um inimigo. E só nós vamos amar se nós aprendermos a perdoar, a termos compreensão, a termos respeito, tolerância, né? Sim.
Cada virtude é um passo que nós precisamos dar, mas também não precisamos agora ficar ansiosos e querer fazer todas de uma só vez. Não, vamos fazendo aos poucos. Vamos continuar a nossa caminhada, mas colocando algo a mais no dia a dia. E começando lá dentro da nossa casa, vendo aquelas pessoas que precisam de nós e que nós precisamos deles muito, porque eles estão nos ensinando, eles estão fazendo com que a gente desenvolva virtudes como a paciência, buscando uma convivência mais fraterna, mais harmoniosa, muitas vezes nos mostrando que ainda somos muito orgulhosos, não aceitamos a humildade como caminho a seguir, né? Então o convite para hoje era que a gente possa continuar caminhando na busca dessas qualidades do homem de bem, que tão bem o Evangelho nos traz, o Livro dos Espíritos nos ajuda para despertar em nós uma consciência maior dessa busca. E fica um convite, hoje à noite ou amanhã, pega o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar muitos outros itens que vão nos auxiliar nesta caminhada. Então que continuamos sendo os caminheiros desta busca incessante e que no esforço de cada dia possamos atenuar um pouco dessas dificuldades que a gente vai construindo. Viemos para sanar, mas às vezes construímos mais dificuldades. Mas nesse esforço constante de compreender melhor o nosso papel na Terra, nós vamos conseguir sim. Que Jesus continue nos fortalecendo nessa vontade de busca incessante e que todos possam estar em paz.